Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa resolução de questões do 23º exame da OAB, aquele exame paradigmático que diminuiu o número das nossas questões de ética, né, de 10 para 8, trouxe várias questões interdisciplinares, enfim, um exame, como eu já disse, paradigmático. E olha só, a gente vai analisar em vários blocos todas as 8 questões. Nós até tivemos uma 9ª questão, 8 questões e meia ali, de ética que envolvia processo penal, mas isso vocês vão ver lá nas questões de processo penal. Ética propriamente dito, nós vamos analisar 8 questões. Prontos para ver a questão de número 1? O advogado Diogo foi procurado em seu escritório profissional por Paulo, que desejava contratá-lo para atuar nos autos de processo judicial já em trâmite, patrocinado pelo advogado Jorge, mediante procuração em face de um plano de saúde, pelo seguinte motivo. Subitamente, Paulo descobriu que precisa realizar uma cirurgia imediatamente, sob risco de morte. Como não estava satisfeito com a atuação do advogado Jorge, decide, diante da necessidade de realizar a cirurgia, procurar Diogo para requerer a tutela de urgência nos referidos autos em plantão judicial. Considerando a situação narrada e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Diogo apenas poderá atuar na causa aceitando procuração se houver concordância do advogado Jorge, uma vez que, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, salvo com a concordância deste. Alternativa B. Diogo apenas deverá atuar na causa, aceitando procuração, após ser dado prévio conhecimento ao advogado Jorge, uma vez que, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído anteriormente à comunicação a este. Alternativa C. Diogo poderá aceitar a procuração e requerer nos autos judiciais em favor de Paulo a tutela de urgência necessária apenas se apresentar nos autos justificativa idônea a cessar a responsabilidade profissional de Jorge pelo acompanhamento da causa. Alternativa D. Diogo poderá aceitar procuração e requerer nos autos judiciais em favor de Paulo a tutela de urgência necessária, independentemente de prévia comunicação a Jorge ou de apresentação em juízo de justificativa idônea para a cessação da responsabilidade profissional de Jorge. Galera, qual é o cerne dessa questão? Qual é a alma, o núcleo dessa questão? Ela te conta toda uma historinha, mas o que ela efetivamente quer saber? E isso fica mais claro nas alternativas. Olha só, pode você, como advogado, aceitar procuração de quem já tem advogado constituído sem o prévio conhecimento deste? Então, a minha pergunta, mais uma vez, é a seguinte. Você, como advogado, que em breve será, você pode virar o novo advogado de alguém que já tem um advogado constituído sem o prévio conhecimento desse primeiro advogado? Gente, eu sei que tem essa ideia de caramba, mas meu colega... E se o cliente quisesse tirar, ele tinha que renunciar, né? Revogar, desculpa, o mandato desse advogado e, revogando, ele me constituiria como novo advogado dele. Eu não posso simplesmente entrar ali no processo que o meu colega estava fazendo sem conhecimento dele e atuar. Não posso. Isso que eu estou falando para vocês, essa ideia, é a regra. Então, como regra, não. Eu não posso fazer isso, eu vou respeitar o meu colega de trabalho. Como regra, não pode, portanto. Como regra, cliente, você quer me contratar? Você não quer mais que aquele primeiro advogado continue atuando? Revoga e me constitui. Eu não vou atuar no teu processo se você já tem um advogado constituído e ele nem sabe que eu vou atuar agora. Sem que ele saiba que você está querendo tirá-lo daquilo ali. Como regra, eu não vou fazer isso. Porém, toda vez que eu escrevo para vocês que tem uma regra, eu trago a exceção. Ué, Natália, então tem algum caso onde mesmo que o cliente tenha um advogado previamente constituído, sem conhecimento desse advogado, eu, como segundo, como novo advogado, posso entrar nesse processo e atuar? Sim, com base no artigo 14 do Código de Ética e Disciplina. Presta atenção aqui comigo, larga o celular agora, pega o teu Código de Ética e Disciplina e leia comigo. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Então, ok, como regra eu não posso fazer isso. Excepcionalmente eu posso. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Como exceção, sim, pode.
desde que você, como esse novo advogado, atuando num processo em que o cliente já tinha um advogado constituído, desde que você venha fazer medidas urgentes e inadiáveis. E vem cá, qual é o caso da nossa questão? Porque a gente já entendeu a teoria. Olha só, você como regra vai respeitar o trabalho do teu colega, o trabalho do outro advogado, virar para o cliente e falar: quer me constituir? Revoga o primeiro advogado, porque eu não posso atuar num processo que ele estava sem o conhecimento dele. Revoga e me constitui. Como regra, você vai fazer isso. Porém, excepcionalmente, de acordo com o próprio artigo 14 do Código de Ética e Disciplina, você vai falar: olha aqui, você quer me constituir? Beleza, agora eu vou atuar para você. Porque a gente está diante de um caso onde eu tenho que fazer uma medida urgente, uma medida inadiável. E é exatamente isso que está na nossa questão, gente. Se o nosso cliente, que tinha feito o contrato bonitinho com o primeiro advogado e agora te procura o advogado Diogo, se ele não tem a liberação dessa cirurgia em face do plano, ele vai morrer. Ele precisa fazer essa cirurgia imediatamente. Então é óbvio que o advogado Diogo vai poder atuar na excepcionalidade do artigo 14 do Código de Ética e Disciplina, porque ele tem que fazer uma medida urgente e inadiável. Ele tem que buscar essa tutela de urgência num plantão judiciário para conseguir que o plano cumpra essa obrigação de fazer e libere a cirurgia para o cliente, senão o cliente vai morrer. Então aqui a gente deixa essa ética, esse respeito ao nosso colega de trabalho de lado e vai salvar a vida do cliente, beleza? Ele vai fazer essa cirurgia agora. Depois a gente resolve com o colega de profissão. Vou salvar a vida dele. Vou no plantão judicial, vou pedir essa tutela de urgência e vou conseguir em face do plano a liberação da cirurgia, tudo bem? Então não se esqueçam da exceção do artigo 14. A gente tem a regra e a gente tem a exceção, beleza? O gabarito, portanto, é a letra D de dado. Diogo poderá aceitar a procuração e requerer nos autos judiciais em favor de Paulo a tutela de urgência necessária, independentemente de prévia comunicação a Jorge ou de apresentação ao juízo de justificativa idônea para a cessação da responsabilidade profissional de Jorge. Beleza, pessoal? Aplicando aqui o artigo 14, tudo bonitinho, ele vai poder salvar a vida do cliente dele, porque excepcionalmente ele consegue fazer essas medidas de urgência e medidas inadiáveis, tudo bem? Vejo vocês nos próximos blocos para que a gente continue estudando essas questões que foram cobradas no 23º exame. Um beijinho e até mais!